Boa noite, meu nome é Camila, sou aqui do Ministério Esperança de Israel e hoje a gente está aqui com mais um Quinta com a Palavra, nessa quinta-feira, para a gente se debruçar mais um pouquinho sobre o livro de Provérbios, hoje começando um novo capítulo, que é o capítulo 16, fazendo assim uma leitura, uma reflexão sobre os 5 primeiros versos do capítulo 16 do livro de Provérbios. Mais uma vez eu convido você a participar dessa leitura. Se você tiver uma Bíblia contigo, abra essa Bíblia e acompanhe. Se você não tiver, não tem problema. A leitura vai ser pausada, as considerações também, para que assim nós possamos aprender mais do que o Senhor deseja que nós aprendamos e enriqueçamos as nossas vidas com os valores que vêm dos céus. Mas sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 16, dos versos 1 ao 5, que dizem assim. Verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E existem algumas outras passagens que fazem uma referência paralela para que a gente compreenda o que a Bíblia explica sobre si mesmo, o que o Senhor explica sobre a sua própria palavra e de qual forma. A primeira passagem está lá no livro de Provérbios também, no capítulo 16 também, mas num verso mais para frente, que é o verso 9, que diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ainda no livro de Provérbios, mas lá no capítulo 19, o verso 21, ele vem dizendo assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. E no livro de Provérbios ainda, no capítulo 20, verso 24, diz que os passos do homem, eles são dirigidos pelo Senhor, Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? E aí no livro de Jeremias, vem para complementar também ali no capítulo 10, no verso 23, que diz assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. E, por último, ali no livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 19 a 20, diz assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E aqui já dá pra gente ter uma noção da reflexão que o Senhor traz pra gente nessa noite, Não é que o homem, ele não esteja permitido planejar, fazer planos, sonhos, traçar metas, não é isso, mas é a submissão, a compreensão de que o lugar do homem não é o de executor, planejador e entendedor de todas as coisas. Assim como a passagem disse, o homem, ele não tem como saber o seu próprio caminho. Ele tem essa sensação de expectação, ele tem essa ansiedade, esse anseio por conhecer, por realizar e por fazer, mas é do Senhor o executar. É do Senhor que vem a direção, é do Senhor que vem a firmeza dos passos e o caminho, e é o Senhor que conhece a boa direção dos nossos passos. Então, é um verso para a gente refletir exatamente nisso. Muitos são os nossos planos, mas todos eles devem ser conhecidos do Senhor. Todos eles serão realizados se estiverem de acordo com a vontade de Deus. Nós não somos, embora pareçamos, personagens principais da nossa história. Antes e ainda, nós somos filhos e servos do Senhor. Então a nossa história não é nossa, é dele. E ele nos concede bom caminho a todos aqueles que colocam diante dele todas as suas metas, os seus objetivos. Ele bem dirige todo aquele que se dispõe a confiar nele e a pedir a direção dele, acreditando que vem dele a boa direção, É uma das reflexões que esse versículo traz. E o versículo 2, ele diz assim, que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 21, no verso 2, diz assim que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. E também em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, diz que assim, porém, essa passagem, porém disse o Senhor a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado.
porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E não é sobre o olhar para o coração, para os sentimentos. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele vê muito mais do que as atitudes que nós praticamos e do que as palavras que nós declaramos. Ele vê muito mais do que as circunstâncias onde nós estamos, ou se viramos à direita ou se viramos à esquerda. O Senhor, Ele enxerga todo o nosso ser de uma forma completa. Ele enxerga o nosso âmago, Ele enxerga o nosso íntimo, Ele enxerga as nossas intenções, os nossos sentimentos mais profundos, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas vergonhas, e principalmente o Senhor, Ele conhece o nosso presente, passado e futuro. Aos nossos olhos, todas as coisas que nós fazemos, elas são defensáveis, né? Elas são justificáveis. Tudo aquilo que nós fazemos, nós conseguimos justificar. Ah, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Eu respondi desse jeito porque eu estou me sentindo assim. Ah, eu fui até lá porque não tive oportunidade de outro lugar. Tudo nós conseguimos justificar. Mas o Senhor, Ele vê tão profundo que Ele vê além de todas as justificativas. Ele vê de uma forma completa, de uma forma inteira, de uma forma como se nós fôssemos nus, cruz, aos olhos dele. Por isso o Senhor pesa os espíritos, porque muito mais do que nós nos fazemos parecer é o conhecimento do que o Senhor tem sobre nós. Se uma pessoa humana conhecesse, né? Se um homem ou uma mulher conhecesse ao outro da forma que o Senhor conhece, mantendo seus sentimentos, talvez não cabesse ali nem amizade, talvez não cabesse nenhum tipo nem de relacionamento. Tamanho as nossas falhas e as nossas imperfeições. Mas o Senhor, Ele está além de todas essas questões humanas. Ele conhece a todos e pela natureza imutável de santidade, de amor, de justiça, de graça e de misericórdia, ainda assim, todos os dias, mesmo nós não merecemos, Ele está por nós, disponível para nos auxiliar, disponível a nos perdoar e disponível a nos ensinar o bom caminho. No verso 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Existem algumas traduções que falam que os teus planos serão bem-sucedidos ou de alguma forma semelhante. Eu chamo aqui a passagem que está lá no livro de Salmos, capítulo 36, verso 5, que diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Filipenses 4:6 também fala sobre isso, diz para a gente não estar inquietos, não estejais inquietos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças. E o livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É exatamente uma ponte para o verso 1 que a gente lê, né? Que todos os planos, eles são nossos. A gente consegue planejar, a gente consegue projetar, a gente consegue desenhar, a gente consegue listar tudo aquilo que a gente precisa fazer, aonde que a gente quer chegar, o que fazer quando chegar lá, mas é o do Senhor a execução, é o Senhor que torna possível, se assim for, conforme o plano perfeito dele e a boa vontade. E é exatamente esse gancho que o verso 3 vem dar pra gente, né? Que confiando nós, os nossos planos e as nossas obras, é como se assim, confie os teus planos e o Senhor dará para ti a boa execução. Confia a boa execução, o bom trabalhar, não se angustie, não entre em ansiedade, mas antes ainda execute e confie. E tudo aquilo que você tem determinado e planejado será consolidado. A misericórdia e a fidelidade do Senhor, elas são de uma forma tamanha que, se a gente pudesse tentar resumir, é como se o Senhor quisesse que nós prosperemos em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer. Então, se você está num trabalho hoje, esse teu dia de trabalho, se você oferta ao Senhor querendo fazer o melhor para o Senhor, Ele tem desejo no coração dele de que você tenha o melhor dia de trabalho, que você tenha o seu melhor trabalho, que você tenha a sua melhor função, que você seja bênção
né? E seja abençoado pelo seu trabalho. É exatamente isso, a confiança do Senhor, quando em ação, é a fé. E a fé em ação, ela é galardoadora, né? Ela concede aos que estão ao nosso redor as bênçãos do Senhor pela execução da verdade dos valores dos céus, mas ela também alimenta aquele que confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor e entrega realmente todas as suas ansiedades no Senhor, todos os seus planos no Senhor, em todo o tempo, confiando de que o Senhor ele vai ter a melhor direção e a melhor vontade, vive testemunhos. Porque já não são forças das circunstâncias, já não são coincidências, já não são, nossa, que sorte, e nem, nossa, que sorte é essa oportunidade. Não, é o mover do Senhor, porque a fé está em ação. Então, é uma retroalimentação, né, do Senhor. É um caminho sem volta. Você começa a confiar e executar, e todos os dias você tem necessidade de confiar no Senhor. No verso 4, né? Verso 4 diz assim, que o Senhor ele fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Opa! E no livro de Jó, no capítulo 21, verso 30, diz que o mal ele é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor, como uma pergunta. No livro de Isaías, no capítulo 43, verso 7, diz que a todos os que são chamados pelo meu nome e os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Romanos 9, né, capítulo 9, verso 22, diz também, e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. E Romanos também, mas lá no capítulo 11, verso 36, diz uma passagem muito conhecida para todos nós, principalmente em oração, que porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas o que quer dizer que o Senhor fez todas as coisas para os seus devidos fins e até o ímpio para o dia mau? O Senhor executa todas as coisas, cria todas as coisas para a glória, para a honra de si mesmo. Todas as coisas foram criadas dele e por ele e para ele. Isso é o que Romanos fala. E é exatamente isso. Nessa criação, cada pessoa, cada indivíduo tem a questão do livre-arbítrio. E cada um tem o seu caminho, as suas escolhas e as suas consequências. É glorificado ao Senhor que aquele que foi criado receba a consequência de si mesmo. Entende o que eu quero dizer? Então, não é que o Senhor ele é cor-de-rosa e sempre tudo é bem e sempre tudo é bom. Não, ele tem à nossa disposição o caminho do bem e o caminho do mal. E ele deseja que nós escolhamos o bom caminho. Todos os dias diante de nós temos as boas escolhas. Escolha de seguir em vida saudável ou numa vida de pouca nutrição, numa vida sem vícios, numa vida com vícios, numa vida com o Senhor ou numa vida sem o Senhor, numa vida focada no materialismo ou uma vida focada no porvir, na vida eterna e na salvação. Todos os dias essas boas escolhas, esse caminho de escolha estão diante de nós. Glorificaremos ao Senhor se escolhemos uma ou a outra, mas a esperança do Senhor é que escolhemos o bem, que escolhemos os bons caminhos. Ele não deixará de ser Deus por uma má escolha que nós fizermos, mas nós sofreremos as consequências da má escolha que nós realizamos, porque dele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E estando no caminho bom, no caminho ruim, nada foge ao controle, à ciência e ao poder de Deus. E chegamos no último verso, que diz assim, verso 5, abominação é ao Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. O livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 17, diz que olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, que é esse altivo de coração, né? Provérbios 8:13 também diz assim, que o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância,
o mau caminho e a boca perversa, diz o Senhor, eu odeio. E Provérbios 11, verso 21 diz que ainda que juntem as mãos, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Para todo aquele que se arrepende, há perdão no Senhor, mas as consequências remetem à lei da semeadura e da colheita. As consequências virão. O Senhor, ele abomina todo aquele que é arrogante, todo aquele que é soberbo, todo aquele que é perverso. Justamente, acredito que eu, através da Bíblia, que seja o pecado que o Senhor ele mais abomina, a mentira, a arrogância, a soberba, justamente porque é essa posição de reconhecer em si mesmo o suficiente para não precisar de Deus, não precisar daquele que criou todas as coisas, não ter o reconhecimento de que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e viver uma vida como se fosse suficiente em si mesmo. E a própria Bíblia fala, né? Pode um homem acrescentar anos em sua vida, pode um homem acrescentar cabelos em sua cabeça, são metáforas, mas são realidade, porque nós podemos fazer todas as coisas, mas ainda assim nós não conseguiremos jamais ter um poder do tamanho que Deus possui, ou ainda ter em nós mesmos essa grandeza, essa misericórdia e a justiça que há em Deus. Nós precisamos reconhecer Deus como Senhor e soberano de todas as coisas, porque aí sim nós temos abrigo, aí sim nós temos confiança, aí sim nós temos segurança e aí sim nós temos a verdadeira direção para o que realmente importa e não para perder os poucos anos que nós temos nessa terra. Ainda que você se arrependa, ainda que eu me arrependa, as consequências dos atos, elas virão, mas com o Senhor, elas serão aprendizados para fortalecer e nos preparar, porque a vida de quem crê no Senhor é exatamente isso, é uma preparação. Ninguém vai ao céu da forma que nasceu na terra, com apenas os ensinamentos que nós aprendemos nas escolas ou nas faculdades ou em algum outro lugar de ensino. Não, nós estaremos preparados para estar no céu com Jesus se assim nós aprendermos toda a verdade e praticarmos a verdade. Não existe perfeição na terra, mas o Senhor ele deixou este livro maravilhoso, com esses capítulos maravilhosos, com essas porções de livros separadas, para que nós conhecêssemos mais sobre ele, mais sobre os valores dele, e assim nós possamos nos achegar a ele, tentando ser cada vez mais como ele e menos como a gente. Essa é a mensagem desse vídeo, que justamente diz, né? Deus não é como a gente pensa, porque o que nós pensamos é isso, e o que Deus pensa é isso. Eu agradeço a tua companhia até aqui, e se assim o Senhor permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui com mais um vídeo falando sobre os próximos 5 versos ali do capítulo 16 do livro de Provérbios. Muito obrigada mais uma vez pela tua companhia e que Deus te abençoe.